E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a essa live do Violino Destravamente e a gente vai procurar saber quais são as dúvidas de vocês. Bom, essa live está sendo gravada aqui, vai ficar disponível, como sempre, o link na comunidade de vocês, tá bom? Depois eu vou criar uma pasta lá dentro do curso Destravamente na Hotmart e vão ficar todas essas lives salvas na ordem com a temática. Assim fica mais fácil vocês encontrarem quando precisar, né? Bom, já fiz aqui várias perguntas e os que apareceram na live não tem dúvidas, né? Estão vindo de treinamento, das aulas, das orientações, então estão sem dúvidas. Então isso quer dizer que está dando certo, vocês estão entendendo a minha forma de ensinar, minha metodologia. Sobre a atualização das aulas, isso eu creio que vocês saibam, né, que é bem normal. Como eu dou aulas presenciais também, eu vou abordando uma nova forma de ensinar algo, uma técnica, e vou aprendendo também. E com isso, com essa aplicação e com os resultados reais mesmo, validados, aí eu passo a adicionar ou modificar ali dentro da minha metodologia. Por isso que tem módulos em que vai ter essas alterações, tá bom? Inclusive no módulo B1 está acontecendo essa mudança, né? Vocês já vão começar a aprender a ler partituras ali, já passaram pelo módulo de habilidades essenciais e agora começaram a ler partitura devagarzinho, as notas da corda Ré, as notas da corda Lá, melodias dessas cordas, depois vão aprender corda Sol e corda Mi e pronto, vocês vão ter ali de forma bem clara, bem explicada, passo a passo, como tocar violino lendo uma partitura. Isso é muito importante, tá? Isso vai te dar a liberdade, o poder de você pegar uma partitura e saber o que está escrito, ler e fazer no violino. Já pensou isso? Bom, e por que eu estou usando essa metodologia? Só para explicar sobre essa atualização. No módulo B1, antigamente eu já entrava com músicas usando uma metodologia do método Suzuki, onde você aprende as habilidades de uma música e depois as músicas. Isso tudo vai continuar, mas em módulos separados, tá? Eu vou organizar isso. Agora o módulo 1, vocês já começam a dominar o treino do violino, o uso da mão esquerda, a afinação e a ler já as notas. Por quê? Porque quando chegar mais na frente no curso, vocês já vão ter repertórios, vão ter técnicas aplicadas mais rapidamente do que aprender várias músicas para depois aplicar a técnica. Então, eu estou encurtando o tempo para que dentro de um período de assinatura, que é de 1 ano, você realmente consiga aprender o máximo, tá? Desenvolvendo essas habilidades, ok? Bom, vamos lá. Como a gente na live, o objetivo principal é trabalhar as dúvidas e hoje vocês não têm, eu vou trabalhar um assunto muito importante com vocês, que é a questão do domínio do instrumento, né? E vocês podem começar a dominar o instrumento nessa fase fazendo uma exploração. Como é que é essa exploração? Bom, é o conhecimento do potencial do seu instrumento. Vocês sabem que esses instrumentos eles têm duas formas de serem fabricados, né? Ou ele é fabricado manualmente, né? Manufaturado com um luthier, um especialista, uma pessoa que vai fazer cuidadosamente, vai experimentar até que ele fique no ponto ideal do cliente, né? Mas sempre obedecendo a engenharia do instrumento, a acústica e a física, tá bom? Não são instrumentos personalizados ao gosto da pessoa, só um pouco ele pode trabalhar a cor do instrumento, a sonoridade, mas ele não modifica, não muda cordas, tá bom? É o nome das cordas, então isso tudo é uma estrutura só. Ou então ele pode ser construído por uma máquina, que é o instrumento industrializado, que vocês devem conhecer, várias marcas e muitos alunos têm, que é o instrumento que inclusive é mais acessível, é o instrumento de entrada, né? Só que os dois instrumentos, eles, apesar de ter processos diferentes de construção, mas eles fazem as mesmas coisas, tem as mesmas cordas, as mesmas notas, eles fazem as mesmas coisas, tocam as mesmas músicas e a mesma técnica. Isso é interessante, né? Então é um violino de entrada, o de fábrica, que é feito por uma máquina e depois só testar se está tudo bem, e o outro que é feito mais cuidadosamente por um especialista, que é um instrumento de luteria, como esse aqui. Quanto à diferença dos dois na hora de executar, o instrumento de luteria ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais puro, a sonoridade é mais pura e ele tem um pouco mais de potência. Mas, como eu já falei, os dois tocam as mesmas coisas, tá bom? Então, o que vocês têm que fazer para explorar o instrumento? Bom, vocês podem explorar o instrumento tanto visualmente, porque vocês começam a observar o verniz, começam a observar a colagem do instrumento, as formas,
tá? Isso tudo é muito importante, tá? Isso também é uma recomendação que todos os professores fazem. Inclusive em aulas a gente termina descobrindo, né, coisas como uma má colagem, é algo que está soltando, um pouquinho de rachadura, né? Tomara que isso não aconteça com o de vocês, tá? Mas a gente termina descobrindo que tem uma peça que foi mal colada, a máquina não colou bem, um violino de fábrica. Isso é importante, o visual. Só que, mais importante do que a exploração visual é a exploração sonora. Vocês podem explorar a potência do instrumento de vocês. Por exemplo, eu posso tocar no meu instrumento uma mesma música baixinha, com som médio, ou um som potente, que a gente chama de som forte. Piano, médio, mesoforte, mezzopiano e o som forte. Isso tudo vocês vão aprender em dinâmica, tá? Mas vocês podem, como explorar essa potência do som? Tentando tocar, né, o mais forte que vocês possam, tendo o som limpo, né? Por exemplo, a música... Ó, eu toquei forte, né? Mas eu posso tocar bem fraquinho. E para fazer isso, eu relaxei mais o ombro e toquei suavemente. Se eu quero mais intenso, eu continuo com o ombro relaxado, mas coloco mais peso, mais força no arco. E eu tenho sons mais potentes. Vocês podem estar explorando também no instrumento a questão da coordenação motora, né? Quando você troca as notas... Os sons estão saindo limpinhos, a corda responde na hora que você põe o dedo ou que você tira, isso está acontecendo. Então você começa a observar o instrumento em várias perspectivas. Por exemplo, também a questão do timbre. Vocês podem tocar mais para cá, mais suave, ó. Ou mais para cá, né, ó, mais perto do cavalete. Então vocês começam a entender como o violino funciona. Isso é comparado, como eu dei um exemplo, de um automóvel, né? Você muitas vezes pega o seu automóvel e simplesmente dirige, vai para o trabalho, para a escola, para onde quer que seja. Mas existem pessoas que querem explorar mais o seu automóvel, ver a potência dele, até onde vai uma marcha, até quantos quilômetros, a frenagem, né? Como é que ele freia, como é que ele se comporta em período de chuva e tal, em curvas, vocês estão entendendo? Então existem essas experimentações. Geralmente os homens são mais ligados a isso, né? Abre o capô do carro e ouve o funcionamento para começar a entender se, em termos de motor, aquele barulho é um barulho normal, se não tem nada balançando. Então você começa a explorar mais isso. No instrumento é a mesma coisa, tá? Quanto mais você explorar um violino, seja visualmente ou mecanicamente tocando, vocês começam a ter mais uma sensação de domínio, porque vocês conhecem mais o instrumento. Né? Isso aqui seria um vídeo até talvez para o YouTube, daria um vídeo de uns 10 minutos explicando, e seria mais relacionado a orientações para isso, tá? Não, é incomum ter isso em assuntos de curso, mas aqui é uma mentoria, eu posso já começar a abrir a mente de vocês para isso. Quanto mais rápido vocês tiverem essa observação do instrumento de vocês em várias perspectivas, mais domínio vocês vão ter, e aí vocês vão conseguir controlar esse som para tocar as músicas. Claro que vocês ainda vão aprender tudo isso, tá? Sobre dinâmica, potência do som, técnica, tudo isso. Mas já comecem a observar isso assim de forma esporádica, tá? Vai testando, vai observando, tá num dia tranquilo, assim, vou dar uma olhada aqui como são os sons agudos. Aí você começa a explorar, assim ficou mais suave, assim ficou mais limpinho. Vocês estão entendendo? Isso é muito legal, é muito importante. Tá bom, gente? Então, tendo dúvidas, tá? É só comentar lá na comunidade ou no meu privado. Eu posso demorar um pouquinho a responder, que às vezes eu estou no ensaio de orquestra, às vezes estou dando aula, estou regendo a orquestra. Mas assim, à medida que vocês apresentam lá, eu já estou de olho, porque eu gosto muito de estar com essa interação com vocês. Embora vocês interajam bem pouco, né? Talvez por conta das ocupações, não sei. Mas assim, quanto mais as pessoas falam de violino comigo, mais eu me sinto bem em falar disso, tá? Lá no Instagram tem muita gente que responde as perguntas, caixinha de perguntas, lá no meu direct. Então assim, eu estou sempre falando disso. Isso é muito importante, porque estudar um instrumento desse aqui, tanto é hobby, como é profissão, como é autoconhecimento, né?
das suas potencialidades como ser humano ao explorar a arte, né? Usar a arte através do violino. Né? Você desenvolve sensibilidade, trabalha a emoção, coordenação motora. Como também você começa a ter benefícios terapêuticos, né? Então, por exemplo, nesse momento eu estou tratando de problema de transtorno de ansiedade. Mas quando eu pego o violino, eu sinto a vida muito mais leve, eu começo a lembrar das músicas mais antigas que eu costumava tocar. E isso vai me ancorando assim para sensações boas com o violino, tá bom? Espero que vocês tenham essas mesmas experiências. Pessoal, muito gratificante para mim ter a atenção de vocês que estão assistindo esse vídeo. Pode ter certeza que isso para mim me deixa muito feliz em eu conseguir ensinar alguém, ajudar alguém a realizar esse sonho, tá bom? Um abraço, até a próxima live. Tchau.